E chegamos ao 6º episódio da última temporada de The Boys. E agora complicou, hein? Capitão Pátria conseguiu o V1 e supostamente é imortal. Já Black Noir foi morto pelo Profundo. A Sábia realmente não é assim tão inteligente como ela diz ser. E o mais importante, Vanderbilt vai sobreviver. E no vídeo de hoje vamos analisar por completo esse episódio que teve muita coisa. Olha, se a galera tava reclamando que os últimos episódios foram fillers, essa reclamação no episódio de hoje passa muito longe. Mas eu também quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio 6. Será que realmente foi um bom episódio? Ou considerando que era o antepenúltimo episódio da série, deveria ter acontecido mais coisas? O ritmo deveria estar mais frenético? Comentem aqui. Valeu! Eu gostei como eles amarraram esse roteiro. Esse é o episódio que o Pátria, supostamente, se torna imortal. E ao longo da história, vemos os dilemas de envelhecer, de querer ser imortal ou não. Além de termos um personagem que só se lembra dos velhos tempos. Sem dúvida, tivemos uma temática muito clara nesse episódio, e eu acho que o roteiro amarrou isso bem. Só que, por outro lado, esse episódio fez algumas coisas que eu realmente me irritei. Que foi a Sábia trair o Capitão Pátria para se juntar aos garotos. Uma coisa é ela conspirar contra o Capitão Pátria, o que eu acho que faz sentido. Ela na torre, tem medo do Pátria, quer viver lá com os livros dela, no bunker, beleza. Mas se juntar aos garotos, tirar ela do núcleo dela para jogar no outro núcleo dos bonzinhos, aí, para mim, foi a pior escolha possível. No início da temporada, eu comentei como seria falta de criatividade fazer com que alguns supers do 7 mudassem de lado por causa do Pátria. E isso realmente está acontecendo. A Sábia nesse episódio, e eu também não duvido do próprio Profundo fazer o mesmo no episódio 7 ou 8. Isso é, se ele sobreviver até lá, né? Essa era, tipo, a única coisa que eu não queria ver na temporada, mas realmente está acontecendo, e já era bem previsível. E bem, o episódio 6 começa mostrando o ex-herói, o Legend, ou só Lenda. Para quem não lembra, ele era o ex-vice-presidente sênior de gerenciamento de heróis da Vault, mas foi traído por Stan e Madeline. Assim, ele teve que se virar, e para continuar no show business, de Hollywood, ele acabou trabalhando num cinema local. O Leitinho aparece atrás dele, querendo saber se ele sabe onde está o bombástico. Vanderbilt não coopera no início, mas fica sem opção quando é ameaçado. E o Leitinho tá tão diferente que até mesmo o Vanderbilt reconhece que ele tá com muitos traços do Butcher. E essa é uma tecla que eles estão batendo desde o início da temporada, reforçaram no último episódio e agora de novo. Com certeza vai ter uma virada importante pro Leitinho no episódio 7 ou 8. Isso porque o Leitinho já escutou várias vezes o quanto que tá no modo suicida. E isso só pode ser preparação de terreno para alguma coisa grande. Talvez ele entender que mereça sim sobreviver e talvez voltar para sua família, ou talvez dele fazer algum tipo de sacrifício grande. Claro, ele pode morrer ou pode sobreviver. Mas, se ele morrer, eu duvido que ele vai morrer tipo como o Butcher. Acho que ele vai entender que ele é uma pessoa diferente do Butcher. Ele não quer ser como o Butcher. E toda essa parte do cinema permite alguns easter eggs bem The Boys. Tem o balde do Profundo, que lembra muito aquele balde do Deadpool. E pelo que eu pesquisei, o comercial do cinema da Espoleta é uma paródia a um comercial da Nicole Kidman, que até mesmo tem os mesmos diálogos. E você vê como a gente vive numa bolha. Cara, eu nunca tinha ouvido falar desse comercial, mas pelo jeito foi motivo de deboche no passado, né? Tanto é que o The Boys ficou sabendo disso e quis fazer a sua versão. Realmente, vivemos numa bolha. Nunca tinha ouvido falar desse comercial. Enquanto isso, a Vault tenta reproduzir o V1, só que sem sucesso. A Sábia não sabe mais quanto tempo consegue enrolar o Pátria. Aliás, o John tá começando a ficar um pouco desconfiado. E além disso, Profundo fica sabendo que a Espoleta morreu. Ele recebe uma nova missão, que envolve apoiar um oleoduto na costa do Alasca. E aqui parece que os roteiristas ficaram um pouco sem ideias, né? Porque o que eles estão fazendo com o Profundo é muito parecido com o que eles fizeram com a Espoleta. A Misty teve que escolher entre Jesus e o Capitão Pátria. E no final, escolheu o Pátria, e a gente viu no que deu. Agora, eles estão fazendo o Profundo escolher entre peixes e o Pátria. Mas eu também não vou reclamar muito disso, porque dessa ideia vai resultar a melhor cena do episódio, que é o Profundo lá na praia tentando salvar seus peixes. O Profundo realiza um vídeo para apoiar o oleoduto,
e garante que não tem nenhum problema por lá, pois ele mesmo verificou. É totalmente seguro, selo verde. Só que, claro, acontece um vazamento e bilhões de peixes morrem. E eu confesso que até fiquei com um pouco de pena dele aqui nessa cena que ele está coberto de petróleo. Mas também nem tanto assim. Ele consegue salvar um peixe fazendo uma massagem cardíaca. O peixe vive o suficiente para dizer que todos sabem que ele é o culpado. E essa cena aqui que foi maravilhosa. Pô, lembrou o auge do The Boys. Sei lá, The Boys primeira, segunda temporada. É o peixe aparecer e dizer que todos eles morreram. Demais. E o peixe também parece que saiu do Bob Esponja, né? O jeito que ele fala, o jeito que ele olha para a câmera. Perfeito. Em seguida, vemos que Huey e os garotos estão trabalhando em mais um plano para derrubar o Capitão Pátria. E é um plano bem engenhoso de liberar o vírus usando um borrifador de ar. Eles decidem seguir com o plano, porque não conseguiram ainda a tal da amostra do V1. E é um bom plano, tá? Não vou discutir isso, eu achei um plano bem legal. Mas, de novo, os personagens estão debatendo se usam o vírus agora ou esperam um pouquinho mais para ter o V1. Cara, já deu, né? Pô, a gente tá desde o episódio 3 nessa parada aqui. E olha que no episódio anterior teve toda a conversa do Huey com o Butcher, e mesmo assim eles ainda estão discutindo isso. Sabe o que isso parece? Aquelas séries de CW que tinha tipo 20 episódios por temporada. E aí, depois de 5 episódios, eles tinham que lembrar o que aconteceu no episódio 12, sabe? E eles faziam os personagens discutirem de novo, só pra dar uma lembradinha. Aí eles se resolvem e toca a história. Isso acontecia direto no Supernatural. E aqui acontece no The Boys. Lá no Supernatural, pô, faz todo sentido, porque, bem, 20 episódios, era um episódio por semana, às vezes tinha parada de um mês, assim, no final do ano, faz sentido você lembrar essa história, sabe? Mas aqui a gente tá falando de 8 episódios, é tiro curto. Pô, semana passada eles estavam discutindo sobre isso. Essa mentalidade que The Boys tem, que a gente vê pelo showrunner, que é da antiga televisão, né? O antigo jeito de fazer série, essas séries longas, que eram super legais, eu adoro. É só que a gente tá numa outra parada, o The Boys tem um outro formato. Ninguém vai começar a assistir a série no episódio 6 da quinta temporada. Ao contrário, né, do que poderia acontecer lá atrás, quando era na CW. Eu acho que isso irrita um pouco quando você tá assistindo, assim, tiro curto, 8 episódios. Ainda mais última temporada, né? Quando o Leitinho chega com a lenda, ele diz que pode encontrar o Bombástico através de sua namorada, a Geisha Dourada. Ela mora num asilo de supers da Vault. Mesmo relutante, Butcher decide tentar uma última vez, até porque tinha prometido. Mas ele vai dividir a equipe para não atrasar o plano do vírus. E com isso cortamos para Sábia, que está discutindo de novo com a Ashley sobre ler ou não a mente do Soldier Boy. No último episódio, ficamos sabendo do grande plano da Sábia, que envolve ela se esconder num bunker enquanto acontece a Terceira Guerra Mundial. Bem, a minha opinião é que esse plano aí é bem fraco, né? Bem mequetrefe para a suposta pessoa mais inteligente do mundo. E muitos concordaram comigo, mas teve outras pessoas nos comentários que não aceitaram que esse é o plano final da Sábia e que ela teria um outro plano. Ela só falou aquilo para tentar convencer a Ashley. O que eu entendo esse tipo de raciocínio, porque supostamente é a pessoa mais inteligente do planeta Terra. Mas essa teoria caiu por terra no episódio de hoje. E, de fato, a gente descobriu que a Sábia é uma grande farsa. Realmente, o plano do bunker é o plano real dela. E nesse episódio, ela até se mostra um pouco desesperada ao pressionar a Ashley. Falando individualmente pra Sábia, esse episódio foi péssimo. Acabou qualquer chance dela realmente ser a pessoa mais inteligente do planeta Terra. Todas as escolhas que ela tomou deram errado. Então, a não ser que os roteiristas tenham um super, hiper, mega plano, uma mega reviravolta aí pro episódio 7, ela tem um plano escondido, o que realmente não me parece ser, porque a reação dela no final do episódio foi bem genuína, de surpresa. O plano dela foi muito burro. Foi muito, muito burro. Porque tinha muitas variáveis. O Soldier Boy é pai do Pátria. Como é que ela não levou isso em consideração, sabe? Confiou plenamente no pensamento que a outra leu, sendo que o Soldier Boy é completamente bipolar. Um dia apoia, outro dia não apoia. Aliás, esse é outro problema desse episódio, tá? Mas não dá pra confiar no pensamento do Soldier Boy, e ela foi fundo nesse pensamento e quebrou a cara. Agora, assim, ó, como ela não é mais a pessoa mais inteligente da Terra e os planos dela falharam e ela se expôs
totalmente nesse episódio, o que foi muita burrice da parte dela, só resta ela morrer. Não tem mais o que ela fazer na temporada, sabe? Acabou pra ela. E eu também não gostei nada mesmo desse negócio dela se aliar aos garotos. Pra mim, uma coisa é ela querer matar o Capitão Pátria do seu jeito na Torre do Sete. Outra coisa é eles deslocarem essa personagem pro núcleo dos garotos. Pra mim não tem nada a ver. Aqui é total falta de criatividade e você não saber mais o que fazer com a personagem. Outra coisa é que nesse episódio a gente viu que ela tem um caderninho da Maeve. Será que esse é um foreshadowing de que ela vai aparecer no final da temporada? Porque como o Pátria tá no modo invencível, talvez a Maeve, né, que é a outra super mega poderosa, possa tentar enfrentar ele. E também porque vai ser o final da temporada, o episódio 8, aí pode aparecer mais gente, pode aparecer gente que não aparecia há muito tempo, e a Maeve pode entrar aí. Enfim, a outra personalidade da Ashley concorda em ler a mente do Soldier Boy. E elas conseguem informações importantes. E eu confesso que esse humor corporal da Ashley, da outra cabeça dela tá do lado oposto, ela caminhar de um jeito estranho, é bem engraçado. Acabou sendo uma das melhores partes do episódio. No lar dos idosos da Vault, os subs idosos fazem coisas de asilo. Jogam bingo e ficam lembrando dos bons tempos. Esse programa que aparece aqui é uma paródia da série Emergência. E tem todo o comentário social de que o tal do grande chefe Apache não é nativo americano, e sim um cara branco. A Kimiko e o Vanderbilt estão ali para conversar com a Geisha, que é uma grande atriz e ídolo da Kimiko. O problema é que a Geisha não quer papear, o que obriga os garotos a irem para o plano B, e que envolve, claro, violência. Na saída, eles são encurralados por supers velhos, e temos altas brigas exageradas, estilo The Boys. E vocês lembram como era super, hiper, mega difícil vencer um super? Agora é a coisa mais fácil do mundo, não precisa nem de um plano, é só ir no fight mesmo. É a super saiyajinzação dos supers, né? No início era super raro derrotar eles, super difícil, agora todo mundo derrota os supers. E outra coisa, eles conseguiram repetir o mesmo poder que a gente tinha visto daquele cara no início da temporada, que eles tiraram de uma HQ do Lobo, já falei aqui. Mas eles conseguiram repetir o mesmo poder. Ah, Gabriel, mas não é exatamente a mesma coisa. Ah, gente, é a mesma coisa. Eles conseguiram repetir o mesmo poder 2 vezes na temporada, velho. Pra mim, isso é sinal de que os caras estão totalmente sem ideias. Depois tem um pequeno momento do nosso casal 20, Rio e Luz Estrela. E enquanto isso, Pátria, junto com Soldier Boy, chegam a uma possível localização do bombástico. Só que eles meio que caíram numa cilada. A Sábia deixou um notebook com um vídeo do Pátria com a Tempesta. Um vídeo íntimo, digamos assim. E pela 20ª vez, o Soldier Boy fica de mal com ele. Caraca, velho. É, vai e volta. Põe o casaco, tira o casaco. Põe o casaco, tira o casaco. Deu de fazer o Soldier Boy ficar indo de um lado pro outro, né? Infelizmente, essa é a única dinâmica do Soldier Boy com o Capitão Pátria. Sendo que eles poderiam fazer muitas outras coisas interessantes, sendo que eles são pai e filho. Mas não, né? Vamos ficar repetindo as mesmas dinâmicas desde o episódio 3. Já o casal 20 finalmente invade a igreja onde terá o sermão do Pátria. É lá que eles encontram o corpo da Espoleta. Agora, o que diabos o corpo de uma super tá fazendo numa igreja? Será que eles querem tentar fazer algum tipo de milagre falso usando o corpo da Espoleta? Pensando bem, eles não revelaram pro mundo que a Espoleta morreu. É o próprio Profundo ficou surpreso ao saber que a Espoleta estava morta. É uma atitude bem diferente em relação ao Trem-Bala no início da temporada. Que eles fizeram um anúncio, teve funeral. Eu tô achando que, de alguma forma, o corpo da Espoleta vai ser utilizado para algum tipo de milagre falso do Pátria. Voltando para outra frente dos The Boys, Butcher está prestes a torturar a Geisha, quando a Sábia aparece com um plano final para deter o Homelander. Ela parece bem convincente nessa traição, principalmente porque ela diz que consegue trazer o Bombástico até eles. A Geisha revela por que o Bombástico mantém um V1, e que é para torná-la imortal. Só que ela não quer isso. E para tratar o espectador como burro, o francês realmente pergunta se é assim que a Kimiko se sente, para que possamos entender o paralelo aí dessas histórias. Cara, eles realmente param a história, caminham para um cantinho e começam a conversar sobre isso. Pô, eu tô vendo que a história é sobre isso. Ou talvez vocês pudessem encontrar um outro momento para eles conversarem sobre isso. Agora, eu achei muito ruim todo esse dilema que a Kimiko e a Annie estão vivendo. Elas conversaram sobre serem imortais. Elas não querem isso, elas querem eventualmente morrer. Mas para não decepcionar os garotos, vão aceitar ser imortal. Ah não, né, sério? Depois de tudo isso, toda essa plot que vocês abriram para pegar o V1, as duas me vêm com esse papo que não querem ser imortal, que é um fardo. Ah, pelo amor de Deus.
Tipo, elas não querem ser imortais, mas elas vão aceitar a imortalidade para não decepcionar os garotos. Elas estão colocando todo o plano em risco por um negócio que elas nem querem fazer. É muito, ó céus, ó vida, eu não quero ser imortal, ah, que fardo ser imortal. Sendo que essa é a única maneira delas realmente continuarem vivas. Desculpa, eu sei que a série quer mostrar que ser imortal, que as pessoas ao seu redor vão morrer, que você não vai envelhecer, você vai ver tudo se passar e eventualmente toda a humanidade vai ser destruída e você vai estar lá. Eu já vi isso em outras séries, eu sei que é um fardo ser imortal. Mas é que no contexto da série, é a única solução para elas ficarem vivas. Mas a série quer ter um dilemazinho, né? E mesmo se elas não querem ficar vivas, elas estão prejudicando totalmente o plano, que pode prejudicar toda a humanidade, porque essa é a única chance de deter o Pátria. E por quê? Porque elas não querem decepcionar os garotos. Ah, velho, não. Já Anne se encontra com o Ó-Pai, revelando que eles têm todo um passado. A Anne tenta apelar à sua fé, mas a verdade é que o Ó-Pai não acredita mais em Deus, e sim no Pátria. Porque ele é o tipo de Deus possível. O Hughie fica escondido tentando montar o vírus. Só que a luta com a Luz Estrela realmente fica fora de controle. E cara, esses poderes da Luz Estrela são tão inúteis, né? Ela perde toda a luta importante. Como forma desesperada de salvar sua namorada, Hughie blefa dizendo que vai usar o vírus. E o Ó-Pai deixa eles irem embora. Ou seja, toda essa parte foi inútil. Então cortamos pro profundo, que tá super mal por tudo que aconteceu no oleoduto. O Black Noir revela que fez isso para se vingar da morte daquele diretor. Ele voou até o oleoduto e fez o vazamento, o que provocou um verdadeiro genocídio de peixes na região. Deep perde o controle e mata Black Noir, dizendo que eles nunca foram bros. E finalmente o Profundo teve uma cena realmente boa. Cara, tem anos, porque o Profundo, ele sofreu uma flanderização total ao longo das temporadas, né? Ele virou só esse cara do podcast, coach, paródia de coach, e de vez em quando ele tinha um relacionamento com o povo e tal, mas ele era um fragmento do que ele foi no passado. E aqui não, aqui realmente a gente tá vendo uma história tipo Aquaman, uma paródia de Aquaman, que realmente é legal de ver, sabe? Por isso que eu gostei daquela cena que ele tá junto com os peixes, e ele ficar pé da vida que os peixes morreram, faz todo sentido, né? Olha como o Deep é muito mais interessante como personagem quando é uma paródia de Aquaman, e não quando ele é essa paródia de coaches. E bem, o Black Noir morreu, né? É isso, acho que ele não volta mais. Só que tem um problema. O milagre do Capitão Pátria envolvia o Black Noir, de fingir que o Black Noir voltava a falar e que ele ia voar. Então, a não ser que eles tenham uma fábrica de clones do Noir, eu acho que, né, ele foi pra valer mesmo. Não acho que o Pátria vai ficar feliz ao saber que o Profundo matou o Black Noir. Eu acho que existe uma grande chance dele morrer no próximo episódio, a não ser que aconteça o que eles fizeram na outra temporada, contratar um outro ator para ser o Black Noir. E isso pode acontecer. E no grande clímax do episódio, finalmente Bombástico aparece para salvar Geisha. Descobrimos que ele estava evitando ela por não suportar ver que ela está envelhecendo. E sim, ele tá todo novinho para alguém que tem mais de 100 anos. Agora, é engraçado como que toda essa história aqui dessa temporada envolve esses amigos do Soldier Boy e que, curiosamente, vão ter uma série ano que vem. Cara, não é possível que eles estão fazendo esse negócio de backdoor aí pra divulgar o Bombástico, só pra ter a outra série que eles vão fazer, sabe? É a última temporada. E toda a história envolveu esses personagens da Vault Rising. Não foi uma vez, né? Foi toda a temporada. Ao mesmo tempo, o Pátria foi atrás do Lenda, sabendo da ligação dele com os garotos. Ele tem um grande destaque quando faz um monólogo sobre como todos os supers têm o seu momento de declínio. E de forma surpreendente, Homelander deixa o Lenda viver, pois sente que ele não tem medo dele. Talvez um dos únicos. E essa foi uma reviravolta que realmente ninguém estava esperando. Quem diria que para sobreviver ao Pátria sozinho você só teria que passar a mão no ombro dele, hein? E toda essa sidequest tem um motivo, pois o Lenda cita um colar localizador da Vault que a Geisha costumava vender. E adivinha? Ela estava usando. Ora, mas que conveniente! O Bombástico primeiro tenta um confronto com os The Boys, para tentar salvar a Geisha. E quem chega nessa treta é o Soldier Boy. A Sábia o chamou para ajudá-los. Certo que o Soldier Boy odeia o Capitão Pátria tanto quanto eles. Ele enfrenta o Bombástico e oferece tirar seus poderes em troca do V1.
O bombástico aceita e sangra pela primeira vez em décadas. Ele faz isso por amor em troca de ser imortal. Olha aí, né? O tema do episódio de novo, hein? Só que tem um grande problema. Capitão Pátria aparece e Soldier Boy precisa decidir: destruir o V1 ou entregá-lo. E ele escolhe entregar. Ele supera o ódio que sente pelo Homelander e acredita que a Tempesta gostaria disso. A questão do Soldier Boy, eu até entendo quem não gostar. Afinal, até faz sentido ele querer preservar, né, o filho dele, né? Ele quer que o filho dele seja imortal, porque ele ainda é o pai. Mas o que realmente me faz revirar os olhos é todo o plano da Sábia. É a Sábia não cogitar que isso iria acontecer. Ela fica aqui com cara de trouxa, sem entender nada. Lamentável esse ser o plano da pessoa mais inteligente do planeta Terra. Como eu disse, não sobrou nada dessa personagem, pode morrer no próximo episódio. O Capitão Pátria se corta com seus próprios lasers, só para poder injetar o V1. Seus olhos brilham, e ele agora é imortal e invulnerável ao vírus. Quer dizer, supostamente, né? Não dá pra ter certeza ainda. E é aqui que termina esse episódio 6 do The Boys. Que sim, teve coisas legais, mas também teve coisas que me irritaram bastante. Essa parte da Sábia que eu nem sei o que eles estavam pensando em fazer um plano tão mequetrefe pra ela. Além disso, tem todo o vai e volta do Soldier Boy com o Pátria. Eu não tenho problema do Soldier Boy dar o V1 ao Pátria. Eu acho que isso faz sentido, já que ele é o pai dele. No final, prevalece isso. Mas eu não gosto desse vai e volta, essa dinâmica entre eles que ficou se repetindo por 3 episódios. Isso que é cansativo ao longo dos episódios. Mas esse episódio teve seus momentos. O Profundo, pra mim, teve o seu melhor episódio em eras. Só espero que ele não mude de lado, sabe? Que ele não queira trair o Capitão Pátria agora. Quero que ele morra pelo Capitão Pátria. E ainda teve a morte do Black Noir, que foi, bem, anticlimática. Tá aí uma subplot que pelo menos levou a algo interessante. E fica a dúvida se realmente o Black Noir não vai mais aparecer. Quer dizer, esse Black Noir morreu com certeza, mas tem a possibilidade deles pegarem uma outra pessoa para interpretar o Black Noir. Quanto ao Pátria, fica a dúvida se ele realmente vai absorver o V1 e virar imortal. E como que diabos eles vão derrotar ele agora, né? Olha, eu acho que a única forma de detê-lo é explodindo o corpo dele, de alguma forma, deixando só a cabecinha dele viva, sabe? Isso até que seria engraçado. Pô, aquela parada do Futurama, né, de deixar só a cabecinha num recipiente e eles sobreviverem por muito tempo. Sabe, essa seria uma maneira de lidar com o Pátria. Ele não morre, né, já que tecnicamente ele é imortal, mas ele não seria nenhum tipo de ameaça. Porque se ele realmente é imortal, não faço ideia de como eles vão derrotar ele. Mas bem, para esse episódio, nota 7,5, mas essa daqui também é só a minha opinião. Galera, comentem aqui o que vocês estão achando dessa temporada de The Boys e esse episódio. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo analisando o episódio 6 de The Boys. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.